com isso, porque a gente já está em contato neste momento com o embaixador do Brasil no Irã, é o nosso convidado neste momento aqui no All News, para a gente voltar a falar sobre o ataque que aconteceu em Israel durante esse final de semana. É o embaixador Eduardo Grandiloni, que está conosco agora ao vivo aqui diretamente no UOL. Olá, embaixador, bom dia, agradeço o seu convite. O senhor aceitar o nosso convite de estar ao vivo aqui no nosso All News. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês e com todos que nos estão assistindo e ouvindo. O embaixador, o senhor está no Brasil neste momento, né, embaixador? Não, estou aqui na Embaixada do Brasil em Teherã. Em Teherã, o senhor está em Teherã. O que eu queria lhe perguntar é que a gente estava até falando agora há pouco com o embaixador de Israel no Brasil. E ele falava sobre a análise de uma resposta de Israel ao Irã. Como que o Irã está analisando isso e o receio dessa resposta? Bom, a esperança nossa é que o governo de Israel dê chance a uma espécie de pausa de tranquilidade, porque, segundo o governo iraniano, eles fizeram um ataque muito limitado. Praticamente, eles se achavam na obrigação de revidar de alguma forma o ataque que receberam e esperam que o assunto se dê por terminado com o que aconteceu agora. Então, a expectativa aqui e o clima entre nós aqui, entre os diplomatas, entre os militares, como nosso escritório do Adido de Defesa, e o clima assim do país é que há uma espécie de pausa e se espera que essa pausa continue e, de repente, não haja nenhuma outra escalada. E isso é o que todos nós desejamos para o bem, eu acho que de todas as partes envolvidas. Embaixador, houve um debate no final de semana a respeito do tom adotado pela nota do Itamaraty em relação a esse ataque do Irã, né? O senhor mesmo menciona, acertadamente, que do ponto de vista do Irã, não houve senão uma resposta a um ataque que foi feito por Israel à embaixada iraniana em Damasco. Ocorre que Israel não assume esse ataque, embora seja pouco crível que Tel Aviv não esteja por trás desse ataque. E o que se disse é que a nota brasileira, embora correta no sentido de fazer ali uma exortação à ponderação para que não haja uma escalada e tal, faltou a nota na visão inclusive da diplomacia de Israel. O embaixador disse para nós que ele ficou um pouco decepcionado com a nota do Itamaraty, porque não houve uma condenação do ataque do Irã a Israel. O senhor acha que pode ter faltado esta condenação mais explícita, ou o governo evitou fazer a condenação por conta do pressuposto de que o Irã agiu no legítimo direito de responder a um ataque que recebeu lá atrás, no dia 1º de abril? Olha, eu já tive até a oportunidade de comentar a reação do embaixador de Israel, que eu, claro, eu compreendo, ele gostaria de uma nota muito mais enfática nossa de condenação, mas a nota não deixou de manifestar preocupação com o que aconteceu, e eu também expliquei que acho que agora o importante não escalar, né? Houve uma abertura de uma possibilidade de você evitar pôr fogo nessa fogueira. O governo de Israel deu uma demonstração de muita competência, conseguindo repelir todos os 170, 190 drones que não conseguiram cumprir as missões que lhes estavam reservadas. Os mísseis do Irã, não sei se deliberadamente ou por alguma outra razão, não atingiram nenhuma
nenhum ponto mais sensível, não causaram nenhuma morte. Então, houve uma resposta, a resposta foi limitada, e o governo do Irã, no briefing de ontem na chancelaria, que nós fomos convidados a comparecer, enfatizou isso, que houve uma resposta limitada, que foi dentro do direito internacional, de direito de defesa, e que esperavam com isso estar o assunto encerrado do ponto de vista deles. Então, qualquer coisa de manifestação um pouquinho mais aguerrida, um pouquinho mais. Pode, de repente, levantar um outro tipo de problema que, por enquanto, parece que está tranquilizado. Então, acho que a nossa nota, claro, mostrou preocupação com o que aconteceu, mas procurou também não escalar na Embaixador, expectativa. o senhor, Tudo o senhor que acha que o foi. senhor, na sua visão, é, houve um farto noticiário dizendo que essa reação do Irã foi telegrafada, de modo a permitir que não se tornasse uma coisa maior. É, o senhor tem essa opinião também? Ou essa informação? E outra coisa, como é que foi sentido junto à população aí, na sua impressão, junto à população do Irã, é, o resultado desse ataque a Israel? Bom, eu acho que o governo tinha que dar uma satisfação à população aqui, né? Mas o que normalmente o governo faz é alardear muito mais quando faz alguma coisa parecida com isso, né? E não deixou de fazer o alarde, mas se você pegar todos os jornais que, pelo menos nós conseguimos ler, porque estão em língua inglesa, você vê que o tom não foi o tom de outras manifestações, se procurou conter, no sentido de que sim, foi dada a reação devida, foi dada a resposta do Irã, e agora, digamos, estamos quites, né? Acho que, claro, nenhuma das partes está 100% contente com o que está acontecendo. Você tem também no governo israelense posições divergentes, com linhas mais duras com relação ao que deve ser a reação, mas o que ficou absolutamente claro para nós, depois do briefing da chancelaria iraniana, depois de briefing, inclusive, que o nosso adido militar participou já junto aos setores militares, é que se fez assim o mínimo para dar essa satisfação à opinião pública, o mínimo para mostrar que houve alguma reação, e agora uma expectativa de que, bom, que os Estados Unidos consigam controlar Israel, controlar as forças mais radicais de Israel, para que se aproveite essa oportunidade para fazer com que a situação se acalme. Embaixador, queria saber do senhor se há alguma mudança, que a análise do senhor sobre a participação da Jordânia e da Arábia Saudita nesse evento. Há alguma mudança no equilíbrio de forças na região? Eu acho que há uma tentativa também de controlar as coisas, né? Eu sei que, segundo informes, que eu não sei se são verídicos ou não, também esses países não estão permitindo que o espaço aéreo deles seja utilizado para qualquer tipo de retaliação contra o Irã, né? Então, já é alguma coisa, todos aqui na vizinhança estão tentando trabalhar com essa hipótese de que as coisas desanuviaram. Não interessa para ninguém que haja uma escalada da guerra. O Irã, como vocês sabem, tem essas conexões com outros grupos, e se houver um ressurgimento de atritos, etc.,
a gente nunca sabe exatamente como a coisa vai se desenrolar, porque você tem os Houthis de um lado, aí você tem Hamas de outro, aí você tem Hezbollah de outro, né? Então, quando você vê todo o potencial de conflito que pode acontecer, tudo mostra que o melhor é a diplomacia, é melhor deixar as coisas serem discutidas nos fóruns internacionais. Tem reunião na ONU em breve, eu acho que dentro de alguns dias. Então, eu acho que agora é hora de dar oportunidade à diplomacia. O senhor está falando aí da diplomacia e da conversa entre os países. Aliás, a nossa manchete aqui no UOL nesse momento fala, inclusive, sobre que não houve um acerto pré-arranjado. O senhor agora nas primeiras perguntas chegou a responder, né? Mas eu queria ouvir mais claramente do senhor a respeito disso. O senhor tem alguma informação da resposta que o Irã deu nesse ataque a Israel? Isso foi arranjado, foi conversado de alguma maneira com outros países? Teve algum apoio ou consulta a outros países? E a motivação real desse ataque do Irã a Israel? Bom, se você for levar em conta assim, os comentaristas de outros países, você vai ter todo tipo de posição, inclusive uma dizendo que houve uma coreografia toda arrumada, inclusive com o governo americano, para que as coisas se passassem desse jeito, uma coisa assim bem dosada, comedida, etc. Agora, para quem está acostumado, que nem eu aqui, a ouvir a retórica do Irã, desde o líder supremo até o governo normal, assim, institucional, porque aqui você tem uma multiplicidade de camadas, né? Você tem o governo, digamos, né, os ministérios, o governo formal, digamos assim. Aí você tem um outro espécie de governo também, por exemplo, você tem a Guarda Revolucionária, que também é uma outra instância. Aí você tem também uma outra camada de segurança. Então, as coisas são muito complexas aqui, mas você percebe claramente quando parece que todas convergem no sentido de uma retórica bem violenta, bem agressiva, bem acusatória de tudo que, segundo eles, Israel fez, contrariando o direito internacional. E quando você compara com a reação de agora, você vê que há uma coisa assim bem mais calma. Então, eu acho que essa é a sinalização que eu tenho de que alguma coisa está agindo no sentido de evitar que haja qualquer escalada e que, de repente, você possa ter uma situação agravada justamente porque alguma das partes não obedeceu a essa, digamos, essa precaução de comedimento, de evitar qualquer tipo de retórica mais violenta ou algo que possa precipitar um comportamento em reação. Tá, Embaixador, o senhor... Vai. O senhor estava falando da questão da resposta de Israel ou não. A gente teve uma situação parecida na Guerra do Golfo, em 91, quando o Iraque atacou o território de Israel com mísseis Scud, acho, na época, e houve ali uma atuação muito forte dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo para que não houvesse uma retaliação. Quais são as semelhanças e diferenças daquela situação da Guerra do Golfo com a situação de agora? Olha, eu não sei, mas eu acho que sempre haverá alguns pontos de semelhança ou não, mas eu acho que a situação aqui é muito sui generis porque você tem um país que tem muitas complexidades, que tem toda uma história por trás, que ao mesmo tempo já foi um grande aliado não só dos Estados Unidos, como de Israel. A sua menção ao Iraque
vamos lembrar, né, que Israel até chegou a colaborar com o Irã no conflito com o Iraque. Então, se nós pensarmos que depois de vários períodos de maior presença aqui, seja da União Soviética, então, seja do Reino Unido, seja dos otomanos, e de repente os americanos viraram os heróis, né? Se nós formos voltar à história, o, o, o Irã chegou até a ter um ministro das Finanças ou da Economia, não sei quem mandava na economia aqui, que era um americano. Então já houve períodos, isso não contando o período do Shah, que sim, tudo bem, isso era natural, mas já houve. Então, os Estados Unidos já foi um país assim visto como o país que não desejava dominar o Irã, etc. Então, muitas histórias muito peculiares ao Irã, muitos acontecimentos muito peculiares. Então, você comparar com outras situações é sempre difícil. E quando você tem esses governos, essas camadas paralelas de decisão aqui do Irã, aí você acrescenta um outro complicador. E quando você também acrescenta que as sanções acabaram fazendo com que o Irã. Hoje você sai na rua para fazer compras, você encontra, mas assim, centenas de lojas maravilhosas vendendo tudo, os móveis mais sofisticados, os aparelhos eletrônicos mais sofisticados. Então, o Irã também criou uma espécie de resiliência, aprendeu a viver com sanções e, na hora de uma análise assim, você tem que colocar tudo isso em jogo, O, porque tudo isso altera um o pouquinho. senhor estava Eu falando aí das desculpe, eu não ruas tive do. de dar uma resposta tão precisa assim, mas é porque o assunto é muito complexo mesmo. O embaixador, o senhor estava até falando das ruas, das lojas. Como é que está o clima aí, né? Porque eu imagino a apreensão de sofrer algum tipo de ataque e o Irã. Como é que está? A vida normal, as pessoas indo à escola, trabalhando, a vida normal aí ou há uma situação de medo, de apreensão? Ontem foi bem tenso, porque acho que até o briefing da chancelaria, que nos deixou mais tranquilos, não se sabia o que ia acontecer, né? Os aeroportos fecharam e abriram várias vezes, as polícias, você tem vários tipos de polícias aqui, tem a polícia moral, você tem a polícia mesmo, né? Então, você sentia na rua uma grande presença desses policiais, houve maior controle do Hajab, da indumentária, a polícia moral. Eu tive aqui, por exemplo, o marido da minha arrumadeira que foi detido e preso simplesmente porque só estava com a cópia do documento de identidade. Você tem. Então, o clima assim, se exteriorizando através de maior presença de polícia, maior rigor no controle para evitar qualquer tipo de manifestação. Mas, na verdade, o que aconteceu é que, com o briefing de ontem, da chancelaria. Com o briefing de hoje, dos militares, inclusive o nosso adido pedindo garantias caso houvesse necessidade de evacuação, porque nós temos um grupo de brasileiros aqui que não é grande, mas são mais de 100 brasileiros, né? Se você tiver que evacuar, você tem que montar uma operação mais ou menos complexa, porque dependendo do, do lugar, você vai encontrar o voo proibido, o voo mais dificultado, etc. Então, a gente recebeu de várias fontes e nós temos um grupo ibero-americano dos embaixadores se reunindo frequentemente. Eu tenho muito contato com os embaixadores europeus, inclusive com aqueles que estão, digamos,
numa situação mais difícil, porque tem uma relação mais hostil com o Irã. Então, os Estados Unidos nem se conta porque não tem nem presença aqui, mas o Reino Unido, a Alemanha e a França, então, mesmo com eles, nós temos relacionamento. Então, se você comparar a situação do Brasil em relação a todos eles, nós estamos, assim, talvez o país menos provável de sofrer qualquer tipo de problema se tivermos que evacuar, se tivermos que tomar qualquer atitude. Nós completamos 120 anos de relacionamento diplomático, quer dizer, nós estamos acompanhando a situação. Houve tensão ontem, mas hoje as coisas estão bem mais tranquilas, mas sempre com a expectativa de que, bom, com a esperança de que Israel também não decida fazer nada que possa alterar essa situação. Embaixador, nossa conversa está se encaminhando para o final, mas eu não gostaria de terminar sem lhe fazer uma pergunta. O senhor, evidentemente, representa os negócios do Brasil em Teherã, mas na entrevista que nos concedeu hoje, o embaixador de Israel no Brasil disse que, numa linguagem muito cuidadosa, estão sendo desobstruídos os canais entre Brasília e Tel Aviv, que o Brasil estaria conversando de forma a restabelecer as boas relações entre os dois países. Como o senhor está aí na região do Oriente Médio, eu lhe perguntaria se esse tipo de informação chegou ao senhor, se o senhor tem conhecimento de que as relações entre Brasil e Israel se encaminham para uma normalização. Eu acho que sim, porque faz bastante tempo, né, que não há nenhum tipo de retórica mais agressiva, né, tanto da parte de Israel quanto da parte do Brasil. Lembre-se que houve um tempo em que essa retórica estava muito aguerrida e nós tivemos momentos muito complicados aqui com as declarações de representantes de Israel. Agora, nós temos um passado de relacionamento com Israel que é muito forte, é um patrimônio muito importante. E é muito importante que esse patrimônio, nessas horas, ele passe a ser um fator de apaziguamento. E justamente por não ter... Bom, a única reação um pouquinho mais, digamos, contrariada de Israel foi por causa da nossa nota, que não estava do jeito que, claro, Israel gostaria que houvesse uma condenação muito mais veemente com relação ao que o Irã fez ontem, no seu ataque de drones e de mísseis. Mas o fato é que isso está muito mais abaixo do tom de antigamente, então acredito sim que a gente esteja caminhando para uma normalização do relacionamento, que é o relacionamento que a gente tem que ter com um parceiro tão importante como Israel. Embaixador, queria agradecer imensamente a sua gentileza. Sei que já